Boa tarde a todos, a esta imensa plateia, mais uma vez. É um prazer enorme ter-vos convosco. Vamos dar início a mais um Cabaré Brutal. Não. Um Então Que Tens Feito. Desta vez temos connosco a artista Dalila Gonçalves. E no final da sua apresentação abriremos espaço para que o público possa colocar questões e outras coisas que tais. Sem mais demoras, passo a palavra. Olá, boa tarde. Quando me convidaram para fazer esta apresentação, eu pensei em responder da forma mais literal possível à pergunta, o que tens feito, mas depois percebi que este tempo verbal ou que induz a um tempo do agora. É difícil falar do agora, do que estou a fazer neste exato momento. Neste exato momento, estou a falar exatamente no ateliê, porque não é sempre difícil falar do trabalho sem uma relação com o passado, com projetos que estão a acontecer muitas vezes em paralelo, e além disso é muito difícil falar do trabalho quando está, no meu caso, é difícil falar quando estou no processo e no ateliê a fazê-lo. Por isso, para aqui, selecionei 3 projetos que, de alguma maneira, e sem dizer o que estou a fazer agora, ajudam a contextualizar o que tem sido a minha prática nos últimos anos, ou a parte da minha prática, e o que contextualiza, como disse, o que estou neste momento a fazer no ateliê. Escolhi e decidi começar com um projeto que chamo Atrapa-se Unidos. O nome está em espanhol porque surge, ou dou esse nome ao projeto por causa destes elementos que suportam estas mãos, estas garras de animais, e que se chamam Atrapa-Nóbios, que durante uma residência no México achava piada a esse artefacto, a esse souvenir, que agora se converteu numa coisa super barata que vendem na rua e que servia para prender o dedo de alguém, para prender alguém. E é um bocado macabro a ideia, mas usei a função desse objeto para produzir esta obra. E esta obra consiste numa coleção de objetos, ou num diálogo entre objetos que remetem para diferentes contextos, para diferentes fases do meu trabalho, e é quase como uma assemblagem. No final resulta como uma espécie de assemblagem. São estes suportes, estas linhas, são esses atrapa-nóbios que foram feitos especificamente para agarrar estas garras, que são as bases dos bancos dos pianistas usados sobretudo nos Estados Unidos e no México. E essa garra, que tem uma bola de cristal, está sobre uma lixa que vai girando, e há um som da lixa, da areia da lixa, ao passar na mão. Não é a mão que mexe, é a lixa, como uma espécie de vinil, de um disco, e há o som do material a passar um pelo outro. Acho que estou a falar, estou meio perdida, comecei a falar do trabalho de uma forma, se calhar como se vocês já o conhecessem, se calhar porque eu vos conheço, e então perdi, acho que devia contextualizá-lo um pouco mais no que é a minha prática. Normalmente interessa-me quase como um processo de trabalho, acho que eu normalmente associo, em certa medida, a um cirurgião, alguém que disseciona, que desbrava, que escava alguma matéria,
algum material até conseguir perceber o que o torna único, o que é que tem de específico, e depois dá-lo a conhecer da forma mais simples, ou de uma forma ficcionada, ou em relação com outros objetos. Isso está mais ou menos presente em toda a minha prática. Depois há um processo, normalmente, de coleção de objetos do cotidiano, que ora sistematizo de uma forma poética, organizado pela cor, pela data, ou não faço nada disso e ponho-os em diálogo com outros objetos, criando novas narrativas, como se fossem jogos experimentais, entre esses objetos que nós, de alguma maneira, reconhecemos do nosso dia-a-dia. E isso faço pela fotografia, pela instalação, pelo vídeo. A ferramenta a escolher a ferramenta, determinar a ferramenta ou médium que usa é parte essencial no trabalho. É essa descoberta que faz com que o trabalho possa ou não resultar, no meu caso. E neste trabalho, e para chegar a esta espécie de statement que acabei de dizer, importa dizer que estas lixas já foram usadas noutro trabalho que tinha feito um ano antes em São Paulo, em que usava estas lixas usadas em diferentes carpintarias, tanto em Portugal como em São Paulo, e o que elas têm são restos de madeira, foram lixas usadas para fazer objetos, para construir objetos. E o que fica são rastros dessas madeiras de cores diferentes, de histórias diferentes, como se ali tivesse uma prova de contacto do que foi a produção de um objeto que neste momento é invisível, não o conhecemos. E nessa altura, quando usei essas lixas inicialmente, coloquei um microfone de contacto, não tinha à mão, tinha um microfone de contacto que amplificava, amplificava não é bem o termo, mas que o som da lixa, e esses sons das lixas em conjunto produziam uma espécie de concerto, que por sua vez interagia com um contrabaixista que tocava com as lixas, com o som, improvisava com o som que as lixas produziam. E esse trabalho que apresentei no Porto, foi a primeira vez que usei estes materiais. Vou passar este à frente. E com este trabalho, enquanto falava há bocado da obsessão por dissecar os objetos, nestes últimos trabalhos, o som, ou a memória, ou uma suposta ideia sonora, ou que imita um som, ou que relembra um som, começou a estar bastante presente. Não me interessa trabalhar com o som enquanto um artista sonoro, não sou de maneira alguma um artista sonora, mas o som muitas vezes faz parte dessas camadas que constituem um objeto. E pode ser mais ou menos literal, sei lá, um apito de barro produz um som, mesmo que só de olhar para esse apito de barro nós percebemos ou imaginamos um som, mas neste caso o movimento, a fricção também nos relembra um som, e também a memória do som da lixa a produzir os objetos. Por isso começou-me a interessar de alguma maneira, e também pela influência que o próprio contexto das residências tinha sobre a minha prática. Então, eu para explicar melhor, para quem nunca... Isto fica numa imagem de telemóvel, mas... Ouve-se mais o som de fora, mas...
Alguns objetos usados para além das garras, das bases do banco de pianista, eram outros objetos que nos relembram algo, o som, o corno usado como um altifalante, esqueci-me do nome, uma espécie de corneta que emite e que amplifica o som, ou a própria água que gira sob uma garra, também nos remete para a ideia do copo da água e do som que emite o passar do dedo no vidro, ou outros instrumentos, as vasijas silvadoras, que é um instrumento da América do Sul, com a água, com a argila, a água num objeto de cerâmica produz um determinado som. Há sempre uma referência, uma memória ao aspecto sonoro. E nesse pouco tempo depois de fazer aquela instalação no México, e durante esse processo há um momento marcante nessa residência, que foi a visita às pirâmides de Teotihuacan, não consigo pronunciar bem o nome, em que eu fui surpreendida por um som de um jaguar, que me assustou, não é um som que eu reconhecesse, mas é o som do apito, que era um apito que eu não via a pessoa que estava a tocar. Durante o passeio até à pirâmide, há sons que nos levam para outro tempo, como se estivéssemos a entrar numa floresta, uma coisa estranha, que é feita com um brinquedo, que é uma coisa de barro, de um euro, que o homem cria para imitar a natureza. E há sempre acho curioso essa ideia do homem tentar se aproximar ou camuflar na natureza, transformar-se em um animal. Eu comprei um objeto daqueles e comecei a pensar pensar nas relações que existiam com objetos que existem na Europa e noutros países. Em Portugal existe o roxinol com a água, e comecei a investigar sobre isso. Entretanto, entramos em quarentena, e então a pesquisa foi muito mais online do que eu queria, e percebi que esses objetos de barro que imitam animais e que produzem o som dos animais são mais ou menos recorrentes e presentes nos 5 continentes. Isso fascinou-me ainda mais, perceber porquê e qual é a base desses apitos. E pronto, uma forma muito resumida e do que se sabe, na Europa, sobretudo na Europa e Ásia, são muito usados como um brinquedo de uma criança, ou para entreter, imitar um animal como uma diversão. E hoje em dia, mesmo no México, e tive mais contacto, isso também é apenas usado pelas crianças, mas a base histórica desses apitos, desses silbatos, como eles chamam, era usado sobretudo para caçar, para proteger a tribo, para se camuflar na natureza, para sobreviver dentro dessa natureza. E isso começou-me cada vez mais a fascinar, cada vez mais layers de significado associado a isso, e decidi, para um projeto que tinha na Galeria Quadram, em Lisboa, e de uma forma muito resumida, decidi criar uma selva dentro da galeria, uma espécie de selva com apitos que comprei nos países de 5 continentes, de mais de 700 bichos, e a peça consistia em 3 momentos. Um momento performativo, em que não havia peça nenhuma, objeto nenhum na sala, e era uma instalação, uma performance sonora, que não era... ou melhor, que não foi anunciada, foi totalmente uma surpresa, e os espectadores foram apanhados pela surpresa dessa performance. Uma segunda fase, que é o processo de montagem, e aí totalmente em silêncio da exposição, dos bichos no espaço, e o final é o resto, ou os objetos que ficaram dessa montagem.
e passo à frente. Basicamente, isto é o espaço da galeria e os músicos que, como estávamos em quarentena, tentei solucionar da melhor maneira que pude, e a melhor maneira que pude foi encontrar amigos na minha aldeia que têm um coro e tentarmos tocar no meio do monte. Os apitos, aprender a tocá-los, e isso contei com um maestro que também, pronto, porque interpretar parece fácil, passar-se pelo animal ou imitar o animal, mas depois era super complicado e tivemos que aprender. E o segredo normalmente estava em nós nos sentirmos aquele animal que estávamos a tocar, era mais fácil de imitá-lo, era uma coisa um bocado estranha. Pronto, isto são os ateliês de artistas, por cima da galeria, quadram, e os músicos estavam mais ou menos, estavam escondidos pelo espaço. À chegada ao público apenas via estes elementos de metal, que seriam depois usados para só me sai a palavra em espanhol, para pendurar os animais, e estas escadas que seriam usadas pelos performers. Os músicos estavam entre as pessoas, que eram muito poucas porque estávamos com montes de regras nesse momento. Isto é montagem. Os animais estão separados por... os animais da água e os répteis estão próximos do chão. No meio da galeria estão os animais, a meia altura estão os animais de terra e mais elevados estão os pássaros. E aqui, isto é longo, eu vou resumir, mas para se ter ideia mais ou menos do som. Passar um pouco à frente. Os performers estavam também escondidos entre as pessoas. Iam subindo. O som vai acabando até que seja revelado o que é que eles estão a... Quando acaba o efeito de surpresa de perceberem o que é que estão a pendurar, o som vai acabando. E este processo é todo em silêncio. Havia muita gente que pensava que o som era gravado. O que revelava é que o colega do lado, às vezes, em muitos casos, sacava da ocarina e tocava. A pessoa que estava a ver até 5 minutos, que era um visitante como os outros, de repente era um performer, e esse efeito foi-se revelando com o passar da montagem. E pronto, e ao fim, aqui isto é um processo. Depois era curioso que, de repente, num espaço que é rodeado por jardins, tinha estes bichos que pareciam que olhavam, que invadiram o espaço da galeria,
e que fitavam as pessoas no olhar. Era uma passar à frente. Ok. E por último, escolhi outro trabalho que está... É um trabalho recente que apresentei na Fundação RAC, em Pontevedra, e fiz este trabalho já pensando um bocado no espaço, pensando bastante no espaço e na relação da janela com o espaço exterior. E apetecia-me, depois se calhar, dos trabalhos que apresentei agora, apresentar uma ideia que já tinha pensado sobre ela, mas torná-la, ou agarrar com essa ideia o espaço de alguma maneira. E basicamente era enfatizar um som e uma memória das chaleiras que fervem. E quando fervem apitam, e há essa ideia de chamar, de urgência e de apagar fogo. E quando elas são associadas, como há umas chaleiras italianas que têm um pássaro na ponta, quando elas são associadas a uma imagem do pássaro, parece que começamos a ouvir o pássaro, quando na verdade não há som de pássaro nenhum, é uma chaleira como qualquer outra. E eu apetecia-me, colocar naquela fundação e criar um momento de pausa e de convidar o espectador ou visitante a ouvir dois pássaros a falar um com o outro. E esse som era feito pelo vapor e pela água que fervia. E passo, aqui é mais fácil. E como eu tenho muita coisa para dizer, porque isto lembra-me outra coisa, e porque o outro lembra, eu tendo a ficar nervosa com as minhas palavras, porque acho que estou a ser chata, e começa a ser, a não ter muito, não sei como falar desta fatia do meu trabalho sem contextualizar no que é, não até do que é formalmente os outros trabalhos, ou os trabalhos que fiz sei lá, há 10 anos. É mais entender o processo do trabalho e porque é que isto chega aqui, ou porque é que se está a abrir a outros caminhos. E não sei muito bem, porque é quase como se estivesse a falar de uma coisa que é muito... que não dá para... É quase como se estivesse no nível 4 de uma aula de inglês e não se tivesse dado o nível 1. Não consigo explicar muito bem. Era mais fácil se vocês perguntassem coisas, se quisessem. Eu ia explorando mais um ao outro, porque senão não consigo. Colocar questões? Olá. Olá. Bem, na verdade, o que eu ia te fazer um pedido, assim, porque eu não conhecia seu trabalho, eu fiquei absolutamente encantada, assim, eu adorei. E Legal. eu fiquei com muita vontade de ver um pouco mais, assim, se você tiver algum outro trabalho que você queira, que você possa compartilhar,
Eu adoraria ver mais um, por exemplo, assim. Tipo, Eu pensava que estava a falar muito. Não, posso apresentar. Vou aqui ao meu site. E qual? Vou apresentar um que já é bastante antigo, mas que eu gosto dele. Mas lá está, aqui no site, não sei, as imagens não devem estar. Há uma parte do meu trabalho, e que continua de alguma maneira, que é um processo de coleção de um determinado objeto, que agora com a idade começo a perceber quais são esses objetos e porque é que uns me interessam e outros não. E há uma fase que ainda continua, que eu coleciono moedas, mas moedas que tenham alguma coisa em específico gravado. E interessa-me a ideia de moeda enquanto postal de um país, como é que um país se apresenta ao outro, com os seus símbolos, quase como se fosse o que é que os caracteriza. E interessa-me pegar nessas, ou sejam monumentos, sejam desenhos de animais, sejam, sei lá, carros ou caras de pessoas, e pegar nessas moedas e pegar em moedas de diferentes países e com elas construir pequenas histórias que toda a gente entenda, mas que sejam feitas com as moedas desses diferentes países, como se houvesse uma união em que perde o valor monetário e económico da moeda e transforme numa narrativa, numa história ou numa imagem, ou remeta para uma imagem. Neste caso, o que fiz foi colecionar moedas com desenhos de animais. E depois fiz uma gravação da moeda no gesso e criei uma paisagem com animais dos 5 continentes que estão divididos por ar, terra e água. São peixes, animais de terra mais variado e pássaros. E há essa relação. Dentro deste trabalho fiz vários, uns que nem eram com gesso, outros que são com a própria moeda, outros que são com a fotografia da moeda. Por exemplo, em que divido uma esquina em que de um lado estão todas moedas só com pessoas a olhar para a esquerda e do outro lado estão só moedas com pessoas a olhar para a direita, e o espectador fica no centro e há uma divergência de olhar. Esse é um gesto poético. Ou então há outro em que construo um lago com uma tela e uma estrutura e dentro do lago só tem moedas com peixes. E esse gesto de colecionar uma coisa trivial que reconhecemos, mas depois pô-lo ou descontextualizá-lo e colocá-lo em diálogo ou criar narrativas, interessa-me. Neste momento estou ainda a colecionar umas moedas, mas esta está a ser difícil de fazer a história, que é a história contada com as moedas e o que está impresso nas moedas, que é o processo desde o cultivo de uma semente até que cresça a árvore e haja um fruto. Eu já tenho o fruto, já tenho a árvore a meio, já tenho lá a crescer, a flor, a senhora a plantar na terra, mas ainda falta algumas. Porque também é difícil colecionar, não sei como pedir estas moedas ou como procurar, tem que ser o acaso. Sim, eu pensei neste trabalho porque dá para mostrar, e depois podes ver também o meu site, também podemos falar, mas este lado mais de coleção, de repetir, de trabalhos que demoram anos a ser feitos e que têm que ser feitos paralelamente a outros, porque, pronto, preciso de viver. E, pronto, podia-te mostrar outros, mas não sei. Agora sim, eu tenho uma pergunta. Sim. Talvez, assim, eu perdi o início da sua fala, então talvez você tenha falado já sobre isso. Sim.
Mas eu queria saber como surgiu esse desejo de trabalhar a partir dos 5 continentes, assim, tipo, como surge isso em você? Não, a questão, realmente, eu falo bastante dos 5 continentes, mas é questão mesmo com culturas e com modos de ver o próprio país, ou com modos diferentes de ver o mundo, qualquer pessoa que vê, por exemplo, a história da semente vai reconhecer essa história, mesmo que a moeda seja da Argélia e do Bangladesh. É criar quase como uma história comum a todos, e que o peso da moeda não é nenhum, ou é igual para todos. E quando falo de 5 continentes, é questão de ser quase como uma paisagem global, ou uma coisa simples, mas que seja globalmente entendido. Sim, se calhar é nesse contexto. Não é um interesse por 100 continentes. Ou melhor, tem interesse, tenho. Gostava muito de os conhecer a todos. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Posso dizer eu, então? Quero, faz. Não é nenhuma pergunta, mas já que estamos nisto, se quiseres falar um bocadinho daquele trabalho, puxando a brasa à minha sardinha, do giz do bilhar, que andaste a recolher. Ok. Esse é bom que fales nesse, porque isso também vai para outro tipo de processo, tanto este como este, que há uma série de trabalhos que eu faço em troca de... Eu dou neste caso, por exemplo, são giz de bilhar, de taco, de pôr no taco de jogar bilhar. Eu peço nos cafés, nos salões, nas escolas, na academia, dê-me o giz que está a usar e eu dou-lhe um novo. E então, pronto, é um processo de coleção e de pôr outro material a circular. E o que acontece é que quando os coloco em conjunto, neste caso por ordem de uso, é tão importante o que lá está como o que falta, não é? O que é que o jogo que cada giz desencadeou. Depois, com os anos que isto demorou, percebi que a forma até de usar o giz, eu sei perfeitamente olhar para aqui quais são os da academia do Porto de bilhar. Para já não queriam o meu giz, não é? Mas, e depois há uma forma diferente quando é o jogo, já uma forma quase profissional. E essa ideia de monumento à pessoa, ou às pequenas pessoas que formam este trabalho, está presente em outros que fiz com canetas Bic, em que trocava, dá-me a caneta Bic que estás a usar, eu dou-te uma nova. E depois fiz um desenho com essas canetas que as pessoas me foram dando. Assim, é esse enfoque no uso, na pessoa. Sim, e este trabalho pertence a essa série. Neste caso também era o processo de coleção e de ordenação, eu falei disso no início, era mais uma forma sistemática, ou havia uma regra. Neste caso era o próprio tempo enquanto ferramenta, o tempo a passar sobre as bolas de bilhar, deu cor, lixo, a última tem teias de aranha, e há um enquadramento temporal nesta coleção de bolas brancas de bilhar. Estes são trabalhos... Eu não direi que são mais antigos, acabaram. Eu continuo mais ou menos a juntar algumas coisas. Agora estou um bocado cansada de mostrar desta maneira. Apetece mostrar de outra. Para já, não sei. Obrigado, Dalila. Obrigada. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Colocar questões? Está-me agora a lembrar, porque passo por eles muitas vezes, mas aquelas esculturas que tu tens com o cimento, com os azulejos, são imagino, parecem um pouco diferentes
destes dois trabalhos que tu falaste, não é? Sim, esse trabalho é um trabalho específico Mas não faz parte de um grupo, então? Não, um grupo como... Quer dizer, esse trabalho é muito importante no meu percurso. Acho que se calhar se não fosse esse trabalho, eu não podia hoje viver só do meu trabalho enquanto artista ou sobreviver. Porque deu-me alguma visibilidade, foi até certo ponto perigoso, porque era bastante vendável, mas foi um erro de compreensão da imagem. Mas depois deu-me imenso gozo fazê-lo, mas tomou umas proporções que eu não esperava. Mas basicamente, eu não sei se eu tenho no site, tenho. Mas estas peças que agora estão na frente, já não estão porque tiraram-no para o metro, na frente à estação de São Bento. Eu tinha um trabalho de fotografia quando acabei a faculdade, que eu fotografava os prédios devolutos do Porto, amassava as fotografias, punha-lhes uma luz e fotografava outra vez, e aquilo pareciam pedras, perdia a escala, a noção de escala, e era um exercício mais ou menos ingênuo e de amassar as memórias das ruas que eu ia passando no Porto. Pronto, alguém viu isso na Bélgica e convidou-me para ir lá, para participar e para representar Portugal numa trienal de escultura. Quando cheguei lá, tive a sorte ou o azar de ser traduzido, porque era Flamengo, para ser traduzido por um espanhol escultor, que ainda hoje é meu amigo. E eu não estava a perceber porque eles diziam que a peça tinha que ficar na praça durante um ano ou dois. E o papel não fica na praça, isto vai... E papel, pronto, acho que a tradução nunca foi muito bem feita, ou depois foi, mas sempre com a possibilidade de se fazer em cerâmica. E era uma cidade que tinha uma relação estreita com Portugal, e toda aquela zona, porque no século XVII Portugal importava os azulejos, os padrões de azulejos daquela zona da Flandres, em troca de sal. Pronto, eles queriam... que naquela cidade em específico ainda existia algumas fachadas com azulejos, eu pensasse alguma coisa para a cidade e com esses resíduos, que ainda eram poucos, os azulejos nas casas, porque é uma cidade costeira e que estão a construir edifícios já sem o azulejo, sem preservar essa história. E pronto, convidaram-me a fazer isso. Eu dizia sempre que era papel e que eu nunca tinha pintado um azulejo na vida, nem feito, nem... Pronto, mas depois apresentaram-me os artistas ao lado e o FI, e eu disse, bem, vou para as Caldas, não é? Vou aprender. E pronto, foi um desafio gigantesco. Eu acho que se soubesse de cerâmica não teria aceitado naquele momento a fazer isso. E basicamente, e resumindo, esta instalação na cidade são os padrões que ainda existiam naquela praça, que estão nas casas ou que circulam a praça, e outras pedras são totalmente em cimento. Eu chamo pedras, mas são construções como se fossem fachadas amassadas em cimento, tal e qual como é a cidade. E havia essa relação com as pessoas que ali viviam, que reconheciam os azulejos das suas casas, e também com as pedras que não tinham azulejos, pronto, um exercício, um site específico. Pronto, aquilo ficou lá e depois houve a possibilidade, não tinha dinheiro para as trazer, e a Câmara do Porto propôs-me que, em troca de elas ficarem expostas na Avenida dos Aliados durante um tempo, pagavam o transporte, e eu aceitei. E a partir daí propuseram-me ficar com 3 dessas peças. E nesse processo, e junto com o Departamento de Urbanismo do Porto e de Restauro, descobrimos que esses azulejos também existiam no Porto. Então é quase como se a história se voltasse a repetir e há uma ida e uma volta destas pedras. E pronto, e a partir daí fiz algumas pequenas que se foram vendendo.
Mas há esse jogo, essa relação com o espaço que eu gosto de fazer também, e que este caso, pronto, teve mais visibilidade porque os artistas estavam ao lado e a Trienal em si deu uma visibilidade europeia e mundial a isto. Pronto, foi uma... Ok. Damos por concluída a conversa. Ninguém quer dizer mais nada. Obrigado, Dalila. Obrigado pelo convite. E obrigado a todos os presentes.